Dando sequência ao nosso curso de Direito Constitucional, observem que aqui no artigo 7º, diferente do artigo 5º, eu não vou na literalidade de cada um dos incisos. Eu fiz um aglomerado para que você possa memorizar comigo e lembrar no dia da sua prova cada um dos direitos. Lembrando ainda que a leitura é essencial do texto da lei para você me acompanhar. Tá bom? Vamos trabalhar então, sangue nos olhos. Vamos lá, vamos trabalhar. Dando sequência, eu quero falar de um dos primeiros direitos estabelecido lá no artigo 7º. Observem que, quando eu falo em salário mínimo, né, o texto da lei, no inciso 4º, se você estiver acompanhando o artigo 7º, ele fixa a questão do salário mínimo. E esse salário mínimo aqui, que foi previsto no artigo 7º, ele tem algumas regrinhas básicas, né, que está estampado no inciso 4º, artigo 7º, inciso 4º. Ele fala que o salário mínimo tem que ser fixado por lei, certo? Então, todo salário mínimo tem que ser fixado por lei. Ele fala ainda que o salário mínimo tem que ser nacionalmente unificado. Então, olha que interessante. O salário mínimo é fixado por lei, não é lei complementar, ele usa o termo lei. Ele deve ser nacionalmente unificado e ele deve ser reajustado periodicamente. Qual foi o peguinha que a Vunesp já colocou, já cobrou e muitas pessoas vacilaram? Colocando que ele deve ser reajustado anualmente. Por mais que o salário mínimo seja ajustado anualmente, o texto da lei fala periodicamente. E por ele estabelecer periodicamente, você não pode fazer uma interpretação extensiva daquilo que está sendo cobrado na prova para você. Então tome muito cuidado com esta observação, tome muito cuidado com esses detalhes. É salário mínimo fixado em lei, nacionalmente unificado e reajustado periodicamente, certo? Sendo vedado qualquer vinculação. Ou seja, eu não posso pegar o salário mínimo e colocá-lo como indexador da economia. O que significa isso? Indexador de economia significa, olha, o salário mínimo vai aumentar conforme a inflação. O salário mínimo vai aumentar conforme a tabela número tal. Então ele não pode ser um parâmetro de indexação. Por isso que eu falo que é vedada a vinculação para qualquer fim, certo? Tome muito cuidado com essa observação que está elencado no inciso 4º do artigo 7º. Logo no inciso 1, aqui, ó, proteção em relação ao emprego, no inciso 1, ele fala que dos direitos dos trabalhadores. O que eu quero chamar a sua atenção aqui, que é um dos únicos direitos estabelecidos que utiliza a expressão lei complementar, lá no artigo 7º, tá bom? Então, no artigo 7º, ele usa a expressão lei complementar. Ele diz assim, ó, é garantir ao trabalhador, inciso 1, relação de emprego protegida contra a despedida arbitrária ou sem justa causa, nos termos da lei complementar, que preverá a indenização compensatória, dentre outros direitos. Uma das coisas que a gente aqui tem que tomar muito cuidado para confundir, principalmente você que trabalha, é que a gente sabe que a multa rescisória, né, é de 40%. Se o patrão dispensa o empregado sem justa causa, ele paga 40%. E agora com a reforma trabalhista, é possível uma negociação, né? E aí essa multa de 40% se torna 20%, só que a pessoa não recebe seguro-desemprego. Só que isso não te interessa. No texto da Constituição, ele não fala de 40%. Ele fala assim, ó, cabe uma proteção de relação de emprego aos trabalhadores nos termos da lei complementar. Então eu preciso que você estabeleça que essa proteção, essa indenização, que você já sabe qual é, mas não te interessa para a prova de escrevente, ela deve ser regulamentada por lei complementar, tá bom? Então vai lá no inciso 1 e grife o termo lei complementar. Isso é de extrema importância, tá certo? Muito bem, então falamos aqui, ó, nesse slide no inciso 1, relação de emprego, e falamos no inciso 4º, relacionado ao salário mínimo. Muito bem.
Prescrição trabalhista. Prescrição trabalhista é um assunto que geralmente os alunos têm tanta dificuldade, né? E eu tentei resumir aqui para facilitar a sua vida. Olhem só. A prescrição trabalhista ela está prevista no artigo 7º, inciso 29. Tudo bem? Toda vez que você estudar contagem de prazo prescricional, aqui vai uma dica. Principalmente quando você estiver estudando o Estatuto do Servidor de São Paulo, que eu vou iniciar ainda essa semana, já inicio o Estatuto do Servidor de São Paulo. Toda vez que alguém fixar um prazo, olha, esse prazo é de 5 anos, esse prazo é de 180 dias, esse prazo é de 2 anos, eu quero que você crie comigo uma metodologia de fixar quando inicia-se a contagem do prazo. Quando inicia-se a contagem do prazo. Então veja bem, eu estou falando que a prescrição trabalhista é de 5 anos, olhem só, é de 5 anos se o contrato de trabalho estiver em vigor e 2 anos após a extinção do trabalho. Então vamos tentar resumir isso daqui para facilitar a sua vida. Se eu trabalho numa empresa hoje, estou saindo da empresa hoje. Hoje é dia 21/12/2017. Qual é a regra? A regra é que eu posso cobrar os meus últimos 5 anos, Então, a regra dos 5 anos é sempre para trás, nunca para frente. Então, 5 anos sempre para trás. Só que você tem que tomar muito cuidado, porque pode vir uma questãozinha da VUNESP dizendo assim, ó, o Alex saiu da empresa no dia 21/12/2017. Só que o Alex entrou com uma ação só no dia 20/12/2018. É aqui que todo mundo erra, menos você que é aluno do professor Alex Paixão. Se a questão está falando que eu ajuizei uma ação no dia 20/12/2018, o prazo de 5 anos deve ser contado a partir do ajuizamento da ação. Gravem isso. Alex, mas de 2017 e 2018 não teve trabalho, porque ele saiu em 2017. O problema é dele. Ninguém mandou ele demorar tanto para ajuizar uma ação. Tudo bem? Ele tem um prazo de 2 anos. Então anote aí. Vai lá na frente do inciso 29 e anote que o prazo de 5 anos é contado. Se ele estiver trabalhando, contrato em vigor, a partir dos 5 anos, a partir do momento que ele entrou com a ação, ele vai cobrar os últimos 5 anos, tá bom? E os 2 anos é a partir da extinção do contrato. Então veja bem, prazo bienal 2. Se eu sair da empresa hoje no dia 21/12/2017, eu tenho 2 anos para entrar com a ação, 2018, 2019, tá certo? Então 2 anos a partir da extinção do contrato e os 5 anos você anote aí que a partir do momento que eu entrei com a ação, eu conto os últimos 5 anos, tá certo? Então a regra é essa, 5 anos se o contrato de trabalho estiver em vigor, 2 anos após a extinção do contrato. Idades mínimas para o trabalho. Hoje, para você trabalhar, a regra é 16 anos, tá certo? Então, com 16 anos, uma pessoa já pode trabalhar. Agora, tem que tomar muito cuidado, porque mesmo ela podendo trabalhar, eu comecei a trabalhar com 16 anos. Eu posso assinar recibo de salário? Posso. Mas, com 16 anos, eu não posso assinar rescisão. Então, ele é um relativamente incapaz que precisa ser assistido em algumas situações, certo? Que situações são essas? Rescisão contratual. Mas aqui eu preciso que você grave que a idade para se trabalhar é a partir dos 16 anos, com algumas exceções. Quais são as 2 exceções que eu tenho que gravar? Exceção 1. 18 anos se o trabalho for noturno, perigoso ou insalubre. Tá bom? Vamos gravar isso? 18 anos se o trabalho for noturno, perigoso ou insalubre. Observem que o texto da lei não fala para trabalho penoso. Entretanto, minha gente, quem pode o mais, pode o menos. Se ele não pode trabalhar em trabalhos noturnos, perigosos ou insalubres, ele também não pode no penoso.
Eu só estou chamando sua atenção que não está elencado aqui, porque é uma aula de direito constitucional e uma prova para escrevente, tendo em vista que a CLT fala em trabalho penoso, tá certo? Então a exceção 1, tem 18 anos? Trabalho noturno, perigoso e insalubre. Inclusive, na empregada doméstica, com a Lei Complementar número 150, o que aconteceu? A empregada doméstica só pode trabalhar a partir de 18 anos. Por quê? Porque o trabalho doméstico ele é considerado pela Convenção Internacional como um trabalho penoso. Entenderam? Então já gravem essas duas dicas. Não está escrita a palavra penoso, mas não pode trabalhar no penoso. Entretanto, todavia, não obstante, olha que interessante, a empregada doméstica a partir dos 18, mas na literalidade da Constituição não fala o trabalho penoso. Beleza? Como pode cair na minha prova? Não sei. O Unesp nunca brincou disso. Outras bancas já brincaram, mas a Unesp nunca brincou. Tá certo? Exceção 2. 14 anos se estiver na condição de aprendiz. Gente, 14 anos na condição de aprendiz. O que eu quero que você anote aí? Eu quero que você anote que aprendiz, diferente do estagiário, aprendiz ele é empregado. Quando eu digo para você que aprendiz é empregado, eu estou dizendo que ele tem todos os direitos. Férias, 13º, salário. A diferença é que a hora do aprendiz é do salário mínimo. Então ele recebe um valor sempre insignificante, pequeno, né? E o único direito diferente dele está relacionado com o FGTS, que ao invés de ser 8%, será de 2%. Mas para a nossa prova em Direito Constitucional, o que você tem que saber? Idade para se trabalhar, a partir dos 16 anos. Se for um trabalho penoso, noturno ou insalubre, eu falei o penoso, mas seria o perigoso, a partir dos 18. Ou na condição de aprendiz a partir dos 14 anos, tá? A idade máxima para o aprendiz é 24 anos, mas observe que a Constituição não fala isso. A Constituição fala só a idade mínima, 14 anos. Quem vai falar de 24 anos é a CLT, que não cai na sua prova, tá bom? Por que eu gosto de falar o que cai e o que não cai? Porque na hora que o aluno começa a fazer questões em outros sites, aparecem informações e eles ficam perguntando, né? Mandando mensagem, Alex, mas você não falou da idade máxima, por que não cai? A idade máxima não está previsto aqui, tá bom? Assistência gratuita em pré-escolas ou creches aos filhos e dependentes até os 5 anos. Gravem, essa é a regrinha do inciso 25. Gravem aqui que é 5 anos. A VUNESP adora colocar 6 anos, está errado. Então tome muito cuidado com essa observação. A regrinha aqui é 5 anos, tá certo? E seguro acidente. Esse seguro acidente, gente, ele é a cargo do empregador. Ele está previsto no inciso 28 da sua lei. O que eu preciso que você grave aqui do seguro acidente é que esse seguro acidente aqui do empregador, ele automaticamente, esse seguro acidente aqui, ele vai ser responsável independente de dolo ou culpa. Então, olha o que diz o inciso 28. O inciso 28 diz: seguro contra acidente de trabalho a cargo do empregador, sem excluir a indenização a que ele está obrigado, quando incorrer em dolo ou culpa. Então, se teve um acidente, o empregador tem que indenizar. Cuidado, porque essa indenização não tem nada a ver com aquela indenização do INSS. É uma indenização de um seguro acidente, ou seja, ele sofreu um acidente, o empregador vai ter que indenizá-lo, independente se foi com dolo ou culpa, se foi por culpa do empregador ou se foi por dolo do empregador, tá certo? Se foi relacionado ao trabalho, dentro do trabalho, cabe uma indenização. Tudo bem? Esse é o direito previsto também aqui no nosso artigo 7º. O que mais está previsto no artigo 7º, Alex? A questão do seguro-desemprego. O seguro-desemprego, ele está previsto lá no inciso 2 do artigo 7º. O que eu quero chamar a sua atenção? Que o seguro-desemprego só é possível na hipótese de desemprego involuntário. Paixão, o que significa esse desemprego involuntário? Esse desemprego involuntário significa que o cara perdeu o serviço porque ele
ele não queria perder o serviço, foi involuntário a perda do serviço, tá? Agora, se eu trabalho numa empresa, eu pedi as contas, você concorda comigo que o desemprego é voluntário, certo? Ou, por justa causa, o desemprego também foi voluntário. Então, o involuntário é quando ele não dá motivos para a dispensa. Então, só há seguro-desemprego se o desemprego for involuntário, tá certo? Ainda dentro desse rol de direitos, eu elenquei para vocês a questão do trabalhador avulso. Gente, o trabalhador avulso, ele tem os mesmos direitos daqueles que possuem vínculo empregatício permanente. Um exemplo muito bacana para você guardar e não errar nas suas provas está relacionado, sabe com o quê? O trabalhador avulso portuário. O que é o trabalhador avulso portuário? São aqueles trabalhadores que ficam nos portos, conforme vai chegando o navio, ele vai trabalhando. O navio representa uma empresa. Então chegou o navio 1, ele vai lá e trabalha. Chegou o navio 2, ele vai lá e trabalha. E aí eles têm um órgão gestor de mão de obra que faz toda a mediação desse trabalhador avulso. Quando o navio paga pela hora de trabalho desse trabalhador avulso, o navio paga a hora de trabalho, paga a proporção de férias, de 13º, de FGTS, recolhe o valor do INSS. Então, mesmo ele não sendo, eu falo que o avulso é amante, né? Que não tem marido certo. O que aparecer tá valendo. Deu para entender a brincadeirinha? Então, olha o que eu quero dizer. Eu quero dizer a você que o trabalhador avulso é aquele que não tem parceiro fixo e que automaticamente vai trabalhando. Conforme chegou ali, vai trabalhando. E mesmo nessa condição, foi equiparado a trabalhador. Tem os mesmos direitos se tivesse uma carteira de trabalho assinada. Tá bom? Jornada de trabalho prevista aqui. Nós temos uma previsão máxima de 8 horas por dia. 8 horas por dia. Nós temos uma previsão de 44 horas semanais. Então, quanto que eu posso trabalhar no dia? Posso trabalhar 8 horas. Quanto que eu posso trabalhar na semana? Posso trabalhar na semana. A questão também, a questão relacionada a 44 semanais. Máximo em turnos ininterruptos. O máximo que eu posso executar em um turno ininterrupto são de 6 horas. O que eu preciso que você preste atenção? Por mais que eu estou falando que o máximo seria de 6 horas, eu preciso que você preste atenção que há uma exceção, salvo negociação coletiva, tá? Essa súmula que eu coloquei aqui, ela não cai na sua prova, mas ela tem um raciocínio que já foi cobrado em provas da VUNESP, por isso eu coloquei ela aqui. A súmula diz que os intervalos fixados para descanso e alimentação durante a jornada de 6 horas não descaracterizam o sistema de turno ininterruptos de revezamento para o efeito do artigo 7º, inciso 14. O que significa isso? Quando que é válido o turno ininterrupto? Quando a empresa não fecha. É isso. Turno ininterrupto é aquela que a empresa não fecha, a empresa trabalha 24 horas. E aí ela vai contratando empregados para trabalhar numa proporção de 6 em 6 horas, tá certo? Nessa jornada de 6 em 6 horas, muitos empregados, geralmente 6 horas, dá um intervalo máximo de 15 minutos. Só acima de 6 que você tem que fazer um intervalo de 1 hora. Então, muito se questionou se o fato desse empregado, em turno ininterrupto, fazer 1 hora de almoço se descaracterizava o turno ininterrupto. E aí o STF diz que não. Se ele trabalha em turno ininterrupto, ele pode fazer 1 hora de almoço sem problema nenhum. Até porque isso é benéfico para o empregado. É 1 hora de descanso. Tudo bem? Dito isto, observe que o finalzinho do texto da lei fala salvo negociação coletiva. Quando ele diz salvo negociação coletiva, ele está dizendo que é possível essa carga horária mudar. É possível que nós vemos aí jornada 12 por 36, 24 por 48, se eu não me engano essa é a jornada dos bombeiros, né? Então, é possível turno de revezamento? Sim, quando o turno é ininterrupto, corpo de bombeiros. Não dá para parar, falar, olha, tal horário está parado.
Então eles fazem turnos. Como que eles trabalham? Trabalham 24, descansa 48. Alguns 12, descansa 36. Polícia Militar também é a mesma coisa. Delegados que trabalham na capital de São Paulo fazem plantão de 24 horas. Então, é possível? Sim, salvo negociação coletiva. Tudo bem? E para a gente finalizar aqui o nosso último vídeo, o nosso último slide deste vídeo, eu quero chamar a sua atenção que o texto da lei, no artigo 7º, ele estabelece que toda vez que nós tivermos, na realidade é o artigo 11, não é mais o artigo 7º, é o artigo 11, anote aí, toda vez que você tiver empresas com mais de 200 empregados, artigo 11, empresas com mais de 200 empregados, a VUNESP já colocou assim, ó, empresas com 200 empregados. Tome muito cuidado com essa literalidade, porque dizer 200, mais de 200, significa 201, 202, 203, certo? Empresa com mais de 200 empregados, haverá um representante que possuirá a finalidade exclusiva de tratar diretamente com os empregadores. O texto da lei está dizendo o seguinte, se você é empregado, trabalha numa empresa e essa empresa tem mais de 200 empregados, é direito do empregado estabelecer um representante que vai representar os empregados com a negociação diante das empresas. É esta a ideia, tá certo? Feitas essas observações, eu preciso que você grife a palavra exclusiva. Qual a finalidade exclusiva? Tratar diretamente com os empregadores, tá bom? No próximo bloco a gente fala um pouquinho da empregada doméstica para fechar. Não sai daí não, tô te esperando no próximo vídeo. Valeu!